aí pessoal, vamos lá para mais um vídeo da Nippon Car Service aí para vocês. E hoje, olha só como é que estamos aqui, ó. Elas estão na área. Beamers, como eu gosto, viu? Vou comprar outra. Aqui a gente tem uma 320 F30. Esse carro tá fazendo diagnóstico de freio, tá? Aqui uma 118 e THP, né? Famoso THP. Isso aqui 1.6, ali 2.0 N20, né? Isso daqui tá fazendo diagnóstico de injeção, tá, pessoal? Ela desarma pedal e tal. Aí, já deixar aqui um spoiler pra vocês aqui, ó. O Rafa tá trabalhando no carro aqui, deixa eu ver se tá aqui. Onde que tá? Se tá no porta-mala. No porta-mala? Não, tem coisa do cara aqui. Ver. Cadê as peças que os caras trocam sem necessidade? Cadê? Ah, tá ali, ó. Tá ali, ó. Vocês estão vendo isso aqui? Quem reconhece isso aqui? Uma BMW. Hã? Né? Pedal do acelerador. Gostou da sonoplastia do negócio? Pedal do acelerador, pessoal. Eu sempre falo pra vocês nos vídeos aí, quero trazer cada vez mais informação, tá? O carro que o pessoal pega pra mexer, fazer diagnóstico, hoje, pessoal, o principal, vamos dizer assim, o principal serviço da oficina mecânica hoje é conseguir fazer um bom diagnóstico no carro do cliente, tá? E você como proprietário, o pessoal que procura o serviço da gente e tal, e vendo o seguinte, ó, você quer levar o seu carro hoje numa empresa que vai resolver seu problema, não vai fazer você gastar dinheiro desnecessário, fora aquelas questões que eu sempre falo aqui nos vídeos, tudo de pós-venda, tal, garantia, veja como que o profissional fala com você com relação a diagnóstico, tá? Eu sou muito chato com isso daqui, muito metódico, tem cara que não gosta de tratar comigo, por quê? Porque o cara acha que fazer diagnóstico é uma coisa muito simples, bobinha. Não, tá desarmando o pedal ali, mas não deve ser nada não sei o que. Não tô falando que é o caso aqui, tá? Desse carro, dessa 118, mas muitas vezes acontece isso. O cara tá com BO no carro e o cara acha como se fosse um negócio assim simples. Só que aí os caras já trocou o módulo do carro, já trocou pedal, já trocou por borboleta, já trocou não sei o que. O carro do cara não acelera. O cara paga por tudo isso, ninguém resolve nada. Então, pessoal, quando o cara me procura, eu faço muita pergunta, analiso muito o perfil da pessoa, como é que o cara pensa, como que ele quer resolver o carro, se ele entende como é que funciona e tal. Por quê? O diagnóstico é a principal parte, tá? Muitas vezes, eu falo para os clientes aqui até no WhatsApp, a gente fica um dia, 2 dias, uma semana, já chegamos a ficar mais do que isso, 2 semanas, 15 dias, trabalhando num carro, fazendo o diagnóstico. Para quando você tem um diagnóstico, você fazer um serviço que vai demorar 3 horas, 4 horas, 2 horas, e você trabalhou no carro, se você colocar em 15 dias o tanto de horas que você trabalhou no carro, vamos supor, 3, 4 horas todo dia, vezes 15, quantas horas você trabalhou no carro? Para ter um diagnóstico. Aí vocês veem quando eu falo do valor do serviço caro ou barato. Só para vocês terem uma ideia, vai eu apoiar meu bracinho lá de novo, né? Que chegou o cliente ali, eu vou atender, eu já continuo gravando. Continuando, né? O que eu tava falando aí sobre a 118 ali, ó. Eu vou até passar para cá um pouquinho para dar um exemplo para vocês, ó. Aqui, ó, olha essa nave aqui, ó. Daqui uns dias eu falo dela para vocês. Esse carro aqui entrou para fazer um diagnóstico, tá? E esse carro aqui é um caso típico para vocês entenderem um pouco que eu tô falando da 118 nesse carro aqui, ó. Esse aqui é um Jetta TSI 2.0, tá? Todo mundo sabe, né? Um carro complexo de mexer, uma baita de uma nave, mas para você fazer diagnóstico num carro desse, você tem que conhecer e saber o que você tá fazendo. Para não começar a acontecer o que estava acontecendo ali na 118. Esse carro aqui ele tá com um problema assim, ó. O carro foi para um lavar rápido, tava dando um talento e tal. Não pegou mais. Começou a falhar, morreu, não pegou mais.
Aí chamaram um eletricista, tal, o cara entende um pouco do carro, foi lá, desligou o sensor de pressão do reio, que é um sensor de pressão que vai na flauta dos bicos de alta pressão, a injeção direta. O carro pega, só que se você ligar o sensor, o carro morre. Até aí ninguém sabia o que era, tal, manda o carro para nós. O carro foi feito todo um trabalho para vender, tal, beleza. Quando a gente desmonta para checar tudo certinho, fazer um diagnóstico correto, aí a gente tira o coletor de admissão e começa a vasculhar. O chicote desse sensor de pressão do reio, quando estiver trabalhando no carro, eu vou mostrar para vocês. O chicote do sensor de pressão do reio estava rompido um fio, são 3 fios. Aí a gente pensa assim, pô, então aqui pode ser que seja uma coisa mais simples, né? Vamos refazer o chicote, deixar tudo bonitinho, talvez resolva. Faz o chicote, solda, põe termorretrátil, tudo padrão, pá, ligou, não vai. Chegamos à conclusão de que realmente o sensor de pressão do reio tem defeito. Beleza, aí você fala assim, tá, mas então é só trocar o sensor de pressão do reio e o carro tá pronto. Não, porque o carro não nem funcionar corretamente, ele não funciona. Então, por exemplo, eu preciso colocar o sensor de pressão do reio novo para esse carro funcionar pelo menos em marcha lenta certinho. Aí eu vou conseguir trabalhar no carro para fazer o diagnóstico do resto da injeção, para ver se esse carro não tem um problema de bomba de alta, de bico injetor de alta, certo? E mais algumas coisas. Então, só para vocês verem, tudo isso é diagnóstico. Então esse carro entrou aqui sexta-feira, a gente fez a primeira parte do diagnóstico, chegamos nessa conclusão. Hoje é segunda-feira, eu já pedi a peça demora 3 dias para chegar, vai chegar, coloca no carro, aí continua o diagnóstico. Então existem muitos casos, pessoal, muitos casos em que não vai dar para dar um diagnóstico 100% assim, ó, pau, tem que trocar isso aqui e já era. Posso falar para vocês que assim, cada carro que a gente faz, hoje o padrão de carro que a gente atende, vamos dizer que 70% dos carros é 100%. O carro entra, a gente vai, ó, tem que fazer isso, vai ser tanto tempo para resolver, pode mandar embora, vai resolver, tá? Só que quando a gente pega carro, tem muita coisa para fazer, aí o negócio começa a ficar diferente, tá bom? Por isso, é mais uma informação que eu quero deixar para vocês. Por que que tem algumas oficinas, né, que o cara é bem, como é que eu posso dizer? Reservado assim para pegar determinados tipos de serviço. Eu também sou. E normalmente o cara que tem aquele carro todo fuçado, que é o que eu pensei que esse Jetta aqui estava. Eu pensei que esse Jetta estava todo fuçado. Quando a gente for olhar mais de perto, não, o carro não é um carro fuçado, mas tem uns detalhes para resolver. Porque se o carro é fuçado, eu não consigo pegar para fazer. Porque normalmente o dono do carro ele não entende, cara. E por exemplo, um sensor de pressão do reio daquele carro ali custa R$ 1.800, R$ 1.700, R$ 1.600, dependendo da região que você tiver no Brasil aí. Só funciona original. A gente já tentou pro paralelo e não foi uma vez só. Não funciona. Então, por exemplo, eu tive já o meu diagnóstico. Eu vou ter a mão de obra de trocar o sensor para aí eu conseguir avançar o diagnóstico do carro. Então, quer dizer, a gente não sabe até onde vai. Algumas outras coisas já deu para ver, onde tem um vazamentinho, o tensor da correia auxiliar tem que trocar, tal, beleza. Mas pode ser que a gente coloque o sensor do reio ali, resolveu o carro, tá 100%, vai embora. Pode ser que apareça muito mais serviço nesse carro. E normalmente o cara que compra um carro fuçado assim, ele compra um carro mais barato, ele não entende. Ele acha que... Aí é aquele cara que quer assim... Não, acho que você não sabe o que você está fazendo. Eu acho que você não está sabendo fazer o diagnóstico. Aí normalmente para esse cara eu falo assim... eu acho que... Eu tenho 2011, 21 para 25... eu tenho 14 anos de oficina na sorte. Mas pega seu carro e vai lá, mano. Vai lá, tenta a sorte aí. Aí o cara vai lá no outro, ele fala mal de mim. Aí depois ele sai do outro, aí ele fala pro terceiro, ele fala mal de mim, do segundo. Aí no quarto ele fala mal do primeiro, segundo, terceiro. Que é o que acontece comigo aqui. O cara chega com esses carros falando mal de 1, 2, 3, 4 mecânicos. Eu já falo assim, tá, já achei o defeito do carro. No caso não é o carro, tá bom? Então, mostrar para vocês um pouquinho esse tipo de situação aí, ó. A gente tem o Jetta aqui essa semana, nessa configuração de diagnóstico. O Rafa tá trabalhando nessa daqui.
Ali não, ali o Alexandre vai fazer aquele fuso ali, ó. Ali é um caso típico do carro que é bateu, valeu. O carro chegou, o dono reclama. O carro começou a aquecer, aí você já olha o sistema de arrefecimento. Tem óleo da transmissão no sistema de arrefecimento, trocador furou, o cara autoriza a troca de óleo, trocar radiador, junta da tampa de válvula, básico. Mas não são problemas eletrônicos, elétricos, tá? Quando envolve diagnóstico eletroeletrônico nesses carros, o negócio é muito mais delicado. Porque ficar trocando peça num carro desse aqui para ver se vai dar certo, você concorda comigo que alguém pagou pelo aquele pedal que tá ali? Alguém pagou aquele pedal ali. E se ele tá ali, ele já ficou no prejuízo, porque não é ele. E quem vai pagando esses prejuízos aí? Então, por que que muitas vezes o meu diagnóstico toma muito mais tempo e o cara, se ele não entender a nossa cultura de trabalho, eu não trabalho para ele? Porque eu não vou absorver esse prejuízo e nem vou dar esse prejuízo aí para você que é dono do carro. Só que você tem que ter paciência para deixar eu trabalhar, senão não tem condições. Normalmente, quando o cara reclama que ele levou o carro e tomou prejuízo, isso é outra coisa que eu quero falar para vocês, tá? Normalmente, posso falar, não vou falar números porque não dá, mas por experiência de parte de oficina que eu tenho, a grande maioria dos caras que chegam aqui na porta e falam assim: fiz isso no meu carro, só passei raiva, só tomei prejuízo. Normalmente esse cara, ele é afobado, ele não tem tempo. Eu entendo que tem cara que é engraçado, ele fala assim: ah mano, tô com a BMW aqui, tá com problema assim, já levei, não resolveu. Só que é o seguinte, eu não tenho tempo não. Aí quando o cara fala assim, aí eu já, beleza, obrigado. Aí põe o grilinho aí, editor, põe o grilinho aí dá aquele grilinho assim. Daqui a pouco ele manda: pô, mas e aí? Você não vai falar mais nada? Tá? Ah não, você já encerrou a conversa. Você já falou pra mim que não tem tempo de parar o carro. Então a nossa conversa já encerrou. Você tem um problema no carro, você fala que precisa resolver, mas você não pode parar o carro, eu não consigo arrumar carro que o cara não pode parar. Então a nossa conversa já encerrou. Não, mas não sei o que tal, só que o cara quer dar o golpe. Ele quer falar que tá tudo bem, que tem tempo, que vai esperar até eu pegar o carro. Depois de colocar dentro da oficina, aí ele quer encher o saco do dono da oficina. Só que eu não deixo isso acontecer. Então eu faço o cara respeitar a minha agenda, o meu tempo. Por quê? A maioria dos caras que reclamam que tomou prejuízo no carro, posso falar pra vocês, eu não tô defendendo oficinas não. Eu sei que tem muita oficina aí que dá trabalho. Dá trabalho. Só que, por experiência, a maioria dos caras que tomam prejuízo com o carro é afobado, não deixa o mecânico trabalhar e não tem paciência de deixar o carro em oficinas que fazem o serviço de forma correta, porque o serviço de forma correta, ele é demorado. E pessoal, hoje eu entendo que assim, ó, nós estamos vivendo tempos em que tudo é tão dinâmico, tudo é tão rápido, com internet, tecnologia, você pede uma comida, chega rápido, você compra um tênis, uma roupa, tudo é muito rápido. Só que existem coisas que não vão mudar. Você pode mudar a tecnologia o que for. Você pode mudar a tecnologia o que for. Um parto de uma criança ainda é do mesmo jeito até hoje. Você pode falar que a tecnologia mudou, que antigamente a mulher ia de carroça, de cavalo, a pé. Um celeiro tem um filho, depois ela é de carroça, de cavalo, aí começou a ir de jegue, de não sei o que, de bicicleta, de carro. Hoje ela pode ir de jato. A mulher pode ser transportada no melhor jato do mundo, mais rápido do mundo, para chegar no melhor hospital do mundo para ter um neném. A hora que chegar lá, que começar a doer, é o parto acontecendo. Você tem que esperar aquele processo. Existem coisas que não mudam. Então, eu falo muitas vezes pro pessoal assim: ah, o que eu posso agilizar, eu posso agilizar. Mas, por exemplo, eu tô trabalhando naquele carro ali, o Rafa tá trabalhando. Aí ele chega num ponto do diagnóstico, igual o Jetta ali. Ele fala pra mim: ó, preciso de um sensor de pressão do reio do Jetta. Ele fez o serviço dele o mais rápido possível, com qualidade, porque ele não pode errar e mandar eu comprar uma peça errada. E eu faço o meu com eficiência. Eu fui lá, procurei o sensor o mais rápido que eu pude, no melhor preço e tal, pedi o sensor. Só que a loja me pede, a loja mais rápida que eu achei pro sensor chegar leva 3 dias. Agora eu tô aqui, ó, estou esperando, fiz a compra hoje na hora do almoço. Tenho que esperar 3 dias.
isso não tem como você acelerar, tá? A gente tá na Suzano, São Paulo. Pra vocês terem uma ideia, quem conhece, esse sensor do Jetta vai vir de Ribeirão Preto. Nem que você pegar um avião, você não consegue trazer esse sensor hoje, tá? Até consegue, de avião conseguiria, talvez, né? Pelo tempo de voo sim, mas pela logística de São Paulo, não sei. Então tem coisas que não tem como você acelerar o tempo, tá bom? Aí o sensor chega, a gente volta a trabalhar no carro. É assim que funciona a parte de oficina mecânica. Eu gosto de mostrar esse lado aí pra vocês, que nem tudo são flores, tá bom? Se fosse, sabe uma coisa que é legal? Eu tava falando com a minha esposa esses dias. Vocês que acompanham o canal aqui ainda não viram, né? Eu postei no Instagram, postei um monte de coisa esses dias do meu lado empreendedor, né? Eu mostro muito a Nippon aqui. E do ano passado pra cá, eu queria fazer uma coisa nova, uma coisa diferente. Pensei em abrir mais uma unidade da oficina e tal. Tenho planos disso ainda, tá? Isso é uma coisa que eu tenho planos de abrir mais unidades no modelo assim. Hoje os caras que trabalham comigo estão se desenvolvendo, estão sendo treinados, se for da vontade deles e eles absorverem o que eu quero passar para eles, porque não é fácil fazer o que eu quero do jeito que eu quero, porque afinal do jeito que eu faço, do jeito que eu fiz lá do começo quando eu era sozinho até agora, é o jeito que deu certo. Por isso que é do meu jeito, entendeu? Aquele cara que não fez o que eu fiz e fica apontando o dedo pra mim, eu nem troco ideia com esse cara. Por isso que eu já falei em vários vídeos que hoje eu olho pra Frison, eu olho pra o Neto da Eurohouse. Esses caras são referência pra mim, porque os caras são maiores do que eu. Então eu respeito, admiro e observo o que os caras estão fazendo, porque eu preciso copiar esses caras. Os caras são maiores que eu. Os caras que não fez o que eu fiz, eu não tenho que copiar nada deles. E essa galera tendo essa mentalidade, quem sabe, né, daqui a um tempo a gente não abre uma segunda, uma terceira. Só que eu, na minha necessidade de fazer algo novo, eu abri uma academia, né? Eu sou do ramo de academia desde moleque, eu treino, luto e tal. Eu tinha muita vontade de ter uma academia. E apareceu a oportunidade, bem que apareceu assim, né? Eu fui pra cima da oportunidade. Eu passava em frente a uma academia que eu sabia que tinha potencial, mas ela sempre foi muito mal administrada, muito mal cuidada. E eu meti o louco, filho. Cheguei lá, conheço um cara que treina lá, falei, ô, chega aí. Pergunta pro cara se ele não quer vender aquela academia lá. Assim, do nada. Pois bem, ele foi lá, o cara falou, eu vendo. Eu quero ir embora do país. Comecei a negociar com o cara, 2 meses de conversa, comprei a academia. Estamos administrando, estamos mudando tudo. Logo, logo eu divulgo. Divulga aí, diretor. O Instagram da academia é Nippon Fitness. Pode seguir aí. Nippon Fitness é a segunda empresa que eu monto, porque eu queria montar algo totalmente diferente do que eu faço. E futuramente eu posso até trazer mais algum vídeo aqui nesse lado empreendedor, porque não é só carro, parafuso, graxa, né? Para vocês verem um pouquinho desse meu lado. Já estamos rodando, contratamos pessoas eficientes, estamos fazendo acontecer. Não é fácil. Aí esses dias minha esposa falou um negócio que é a maior verdade, que eu já vi em podcast, eu já li em livro. Se fosse fácil, todo mundo fazia. A minha esposa falou, porque tanto eu quanto ela estávamos cansados, uma correria lascada. Afinal, eu estava muito de boa. Sabe quando fala que é zona de conforto? O que é zona de conforto para você entender? Hoje a oficina, do jeito que ela roda, com o quadro de a equipe que eu tenho, com tudo que eu faço aqui, a oficina roda muito liso. Eu tô de boa, eu tenho tempo. Então eu tava na minha zona de conforto. Cumpro o meu horário, tem dia que eu não preciso vir, tal, tá tudo muito bom. Aí eu falei, não, eu preciso arrumar uma coisa pra eu fazer, porque tá muito de boa. Isso é se desafiar, sair da zona de conforto, fazer coisa nova. Cara, eu inventei de fazer isso aí. Eu devo até estar com a cara de cansado, porque a academia abre muito mais cedo, abre às 6, fecha às 10. Tinha muita coisa pra fazer, mano, mas muita coisa pra fazer, muita coisa errada. Os primeiros 15 dias a gente trabalhou pra caramba, carregar equipamento, e comprei esteira nova, e vai buscar esteira, e transporta esteira, e tira esteira velha da academia, e vende esteira velha.
Só que isso é um preço que eu tô pagando para colher ali na frente, não é lá, é ali na frente. Entendeu? Então, quando você, falando um pouco desse lado empreendedor, pessoal que é mecânico aí que me segue, faz isso para sua oficina, para o seu negócio. Não fica falando que tá difícil, que tá embaçado, que não dá. Dá sim, não é difícil, não é fácil. Mas para de amaldiçoar o seu negócio, abençoa o seu negócio, os seus passos, as suas mãos e faz. Tá? Por quê? Como minha esposa mesmo disse, se fosse fácil, todo mundo fazia. É por isso que poucos vão chegar lá, porque poucos estão dispostos a pagar o preço que tem que pagar. Só que uma coisa eu te garanto, se você tiver culhão para pagar o preço, a hora que vir o fruto, meu amigo, isso é doce, hein? É doce que eu vou te falar. Mas beleza, tá bom? Daqui a pouco eu volto a falar de carro para vocês. E bora que bora. Aí galera, vamos lá continuar o vídeo que eu tava gravando ontem aí, falar um pouquinho para vocês sobre diagnóstico e tal. Aí eu quero falar para vocês sobre umas situações assim, né, ó. Depois eu falo mais sobre esses carros aqui nos próximos vídeos. O Rafa tá terminando o diagnóstico dessa BM aqui, ó. E eu quero apontar para vocês alguns detalhes assim, ó. Ele tá trabalhando nesse carro aqui desde ontem. Aí eu sempre falo assim, né? Às vezes o carro fica uma semana na oficina fazendo diagnóstico. Não quer dizer que a gente trabalha full no carro, né? A oficina é das 8 às 18. O cara trabalha das 8 às 18 no carro direto. Isso é outra coisa que o pessoal não entende, tá? Como é que funciona o diagnóstico de um carro? Porque ele tá ali, ele analisa algumas coisas, aí tem material técnico, vai lá, dá uma olhada, pega uma informação, pega o Dr. Iê, né? Nosso parceiro Dr. Iê aqui, ó. Eu sempre falo, não vou chegar ali perto do rádio não, depois eu mostro a Dr. Iê pra vocês, senão o rádio vai zoar o vídeo aí. Então, o processo de diagnóstico, ele toma tempo porque precisa pensar, não é só ficar mexendo no carro, tá? Então, por exemplo, muitas vezes, durante o processo de diagnóstico, a gente para, senta ali, eu e ele, pensa, discute para onde que vai, onde que para, mexe, não mexe, abre um chicote, não abre, precisa informar o dono do carro. Então não é assim, ficar ali 8, 10 horas em cima do carro direto, tá? Às vezes é necessário, fica. Só que para vocês terem uma ideia como é que funciona o diagnóstico de oficina. Se a gente fosse cobrar a hora corrida de um diagnóstico, aí o serviço ia ficar caro de verdade. Então a gente tem um padrão, um valor fixo de diagnóstico que é só para ver se o cara quer mexer mesmo no carro. Deixa combinado, ó, traz o carro, o diagnóstico é tanto. Se você não fizer o serviço após o diagnóstico, caso a gente dê o diagnóstico correto, né? Que a gente só não consegue dar o diagnóstico se o cara não deixar. Porque tem carro que demora e o cara não quer esperar. Mas se esperar, tem o diagnóstico, tá? Aí, se ele for levar o carro, mas que nem esse caso aqui. O carro é garantia, eu peguei o carro agora, vou ver com o ex-dono e tal, vou levar. Aí paga o diagnóstico e leva o carro sabendo o que tem que fazer. Esse diagnóstico, eu falo valor fixo assim, porque não é cobrado hora corrida. Mas ele não tem um valor fixo assim, ele começa em R$300 para qualquer carro. Só que dependendo do nível do carro e do nível de diagnóstico que eu preciso fazer, o tipo de equipamento que a gente precisa colocar lá, o tipo de conhecimento que precisa ser empregado ali para chegar numa conclusão, esse diagnóstico pode custar 500, 1.000, 1.500, 2.000. Só que isso é passado pro cara antes. E ele fala sim, eu concordo. Então ninguém tá roubando ninguém, né? Porque eu falei no outro vídeo. Foi passado antes, tá? Você cobrou, um exemplo, R$1.000 fazer um diagnóstico de uma BM10. Aí você chegou numa conclusão que é um serviço de R$800 em 3 horas. Quanto você vai cobrar do cara? De R$800. Ó, autorizou, eu tenho que trocar 2 bobinas aqui, por exemplo. R$800, mão de obra com peça, tá, um exemplo. Autorizou, faz. Se ele não autorizar e eu tiver cobrado, um exemplo, R$500 no diagnóstico de um serviço que ia custar 800, ele fala, não, eu vou levar porque tá na garantia, o cara vai trocar as bobinas. Ele vai pagar 500 para mim e alguém vai pagar 800 para trocar as bobinas. Um exemplo para vocês entenderem mais ou menos como funciona. Por que diagnóstico é delicado? Eu vou deixar um videozinho aqui para vocês, o editor vai colocar, que o Rafa gravou para mim ontem.
do diagnóstico que ele estava fazendo na BM 320, uma F30 preta que estava ali no outro elevador. Então, ele trabalhou no carro. Aí, para concluir o diagnóstico, ele veio aqui, ó, que a gente tem mais uma F30 aqui, no caso aqui, uma 328, tá? Que usa o mesmo padrão de servo-freio. Deixa eu apoiar o braço aqui que pesou. Usa o mesmo padrão de servo-freio da 320. É o mesmo servo-freio, os dois carros, tá? Então, esse videozinho que o editor vai colocar aí para vocês, ele serve de base para vocês verem um pouco da nossa linha de raciocínio. Como que funciona o diagnóstico. Mas eu quis fazer isso aqui porque eu sei que muito cara vai falar umas besteiras aí, mas eu vou pegar vocês agora. Então, fica com o videozinho que o editor vai colocar aí e eu já volto. Ó, mano, aqui da BM 320, tá? Estamos fazendo um teste básico aqui de hidrovácuo. Tá, eu bombo aqui, ó. Tem que subir vácuo pelo menos um pouco e permanecer, tá? Tá ligado na mangueirinha aqui do hidrovácuo, tá? Aí a gente bomba, ele não segura vácuo, tá? Porque tem vazamento interno, tá? Agora eu vou testar pra você na outra BM aqui, ó. Pra gente ter como referência, tá? Vamos lá. Aí estamos aí com uma BM com hidrovácuo bom, tá? Olha lá, a mesma mangueirinha do hidrovácuo, certo? A gente dá vácuo, olha lá. Ele segura vácuo, tá? Então, lá tem uma deficiência de hidrovácuo. Agora que você já assistiu o videozinho que o nosso editor colocou, eu vou fazer a pegadinha. Isso daí era uma armadilha para pegar o cara. Que eu sei que tem gente que vai falar assim, ó. Ah, mas você tá falando do diagnóstico e tal, como é que vocês fazem e tudo. Mas eu vi o vídeo que o Rafa fez. Ele tava lá mexendo na 320 preta. Aí ele chegou ali numa conclusão do servo-freio, tá? E agora ele foi na outra pra ter certeza que aquele diagnóstico que ele fez do servo-freio da 320 está correto. Aí é fácil para vocês fazer, porque vocês têm 3, 4, 5, 10 BMW aí no pátio. Realmente, hoje eu tenho Audi, BMW, Volkswagen Premium, Land Rover, Mercedes, todo dia dentro da oficina. Então, sim, hoje alguns diagnósticos às vezes ajudam a gente, porque a gente tem um carro do lado para fazer uma comparação de coisas simples, tá? Porque eu não posso ter um Mini Cooper que não pega, pegar e começar a tirar peças do outro Mini Cooper que está pronto para tentar resolver o outro. Você tem que saber trabalhar, saber fazer diagnóstico. É assim que funciona a oficina mecânica. Quem nunca viu aquelas histórias assim, ó, eu já passei por isso aí, o cara que veio pedir ajuda pra mim. O cara que fala que é mecânico, mas não se aperfeiçoa, não corre atrás para aprender a fazer diagnóstico, que é o que o Rafa fez mostrando nesse vídeo aí pra vocês. E eu vou chegar na conclusão agora, vocês vão entender o final do vídeo aí. Eu já peguei casos que o cara falava assim pra mim, cara, eu tô com um Mini Cooper aqui, um exemplo, o carro não pega, mano. B48, tá? Vou toda uma mecânica moderna. O carro não pega, tal. Aí entrou outro. Eu tava achando que era o corpo borboleta. Tirei o corpo borboleta do Mini Cooper bom, coloquei no outro, não pegou. Falei, tá. Só que aí eu tô com outro problema agora. É que eu voltei o corpo borboleta lá pro Mini Cooper que chegou, que tava bom, que era só trocar o óleo. E agora ele não pega também. Falei, sabe aquele meme assim? Aí você fala pro cara assim, agora eu só posso te dizer 2 palavras, meu amigo. Parabéns. Sabe? Agora você entrou num fumo mesmo. Isso acontece. Ou seja, o cara tinha um problema para resolver. Agora ele tem 2, sendo que o outro ele gerou. Isso acontece. Então não é assim que faz diagnóstico. Quando é uma coisa muito simples, igual ali, a gente fez esse tipo de confirmação que o Rafa fez no vídeo. Mas você sabe por que a gente que sabe fazer diagnóstico raramente faz esse tipo de comparação? Porque a gente aprende a fazer diagnóstico assim, ó. Eu vou colar ali, vou falar com ele agora, vocês vão entender o que eu tô falando, ó. Ele tá aqui mexendo na 118 aqui, ó. O osciloscópio tá grudado aqui. Eu vou explicar pra vocês aqui. Ô Rafa, eu falei pros caras sobre o diagnóstico, como é que a gente faz tal, que
vai entrar no vídeo aqui a comparação que você fez do servo freio da 320 com o da 328. Só que é um acaso que raramente a gente faz, mesmo a gente tendo o carro do lado para comparar, porque a gente tem que saber fazer o diagnóstico, não ficar roubando, certo? Só que aí, a gente tava trocando ideia ontem, eu tava falando pros caras, como que você aprendeu a fazer o diagnóstico da bomba de vácuo do Onix, saber se presta ou não? O Onix, a gente não tinha referência no começo, certo? Comecei a testar os carros também, saber quantos milibar que dá de pressão, porque ela pode dar um problema em diversos setores, né? Então vai testando o carro no dia a dia, a gente guardando referência. Então, aí eu vou explicar pra vocês aqui agora o que ele tá falando. Se você pegar a bomba de vácuo do Onix, as mangueirinhas de vácuo tá na cara ali, é muito fácil você testar. Ele, como é um cara xarope que nem eu, primeiro que a gente pegou, a gente tomou um couro pra resolver. Aí ele já, opa, só que entra esses carros toda hora. Aí o que ele fez? Foi lá, puxou a mangueirinha e começou a pegar os valores do carro. Aí, o segundo Onix que a gente mexeu, que não era problema de bomba de vácuo, certo? Ele tinha a referência de um carro bom, quanto que tem que dar de vácuo em cada setor da bomba, porque tem vários lugares assim para pegar. Pronto, ele tem a informação dele pro resto da vida. Entrou um Onix hoje, aí ele vai ali, pá, mano, aqui tem que fazer isso, isso e isso. Aí os caras falam, nossa, mano, o alemão é brabo. É brabo mesmo, mas é brabo porque o cara sabe correr atrás, é doidão de querer aprender. Sabe o que eu tô falando pra vocês isso aqui, ó? Quando eu comprei isso aqui, ó, ele sabe que ele também era assim. Chegava um carro desse aqui pra nós mexer, ó, pra trocar óleo. Você sabe que é verdade, né? Quando entrou isso aí, ó, no osciloscópio, eu mexia com muito carro popular, tá? Só que aí chegava um bagulho desse aqui, ó, na nave, pra trocar um óleo. E o cara fala, não, eu vou deixar o carro aí, não tem pressa não, amanhã eu pego. Aí eu olhava assim, ó, mano, como é que será que trabalha a ignição desse carro? Como é que trabalha o bico desse carro? Como é que trabalha o corpo borboleta? Velho, ó, já cheguei a ficar até de madrugada num carro desse aqui, ó, coletando sinal. Não desmonto nada no carro do cara. Pego minha pontinha agulha aqui, ó, vou lá, opa, peguei o sinal da DV+, peguei o sinal da bobina, sei que o carro tem primário ou não tem primário, né? Peguei o sinal de um corpo borboleta, peguei um sinal de sonda, como é que trabalha a sonda? E ficava juntando banco de dados, gravando tela, porque ele grava. Aí entrava um carro daquele ali, eu fazia de novo, que é o que ele fez, entendeu? Então é assim que a gente aprende a fazer diagnóstico, é trabalhando mais do que o necessário. Porque a maioria dos caras que falam que são mecânicos, ele tem um problema que o carro não carrega uma pressão de turbo, ele não sabe fazer nenhum diagnóstico, aí ele liga para um monte de gente, alguém acaba dando a dica para ele, ele troca a peça, que na verdade ele não sabe 100% o que ele está trocando, certo? Vem pressão de turbo, ele manda o carro embora, recebe o dinheiro, mas o próximo que vir, ele tá no vácuo de novo, porque ele não sabe exatamente arrumar. Ele arrumou porque alguém falou pra ele, ó, troca tal coisa que normalmente dá problema. Isso é diagnóstico, por isso que eu pedi pra deixar esse videozinho que ele fez, porque isso que ele fez, pra vocês entenderem a analogia que eu tô fazendo aqui, vocês viram ele fazendo uma comparação pra ele concluir o diagnóstico dele. Mas você aí que é dono de oficina, que quer aprender, às vezes os caras perguntam direto pra você, não pergunta? O que eu tenho que fazer para evoluir e mexer nesse tipo de carro? Pergunta ou não pergunta? Toda hora eu recebo no Instagram e no YouTube, cara, o que eu faço para minha oficina chegar nesse nível, começar a mexer com carro premium? Então quem me acompanha sabe que eu mexia só em carro assim, ó. Ele começou comigo em 2011. A gente mexia com carro premium. Como que ele aprendeu a arrumar esses carros? Fazendo esse tipo de coisa, porque a gente tem essa curiosidade. A gente tá aqui trabalhando assim, ó, aí entra uma BMW 2024. Aí a gente olha assim, ô mano, você viu que tem um sensor diferente nessa turbina aqui? A gente já é curioso. Mano, que bagulho, que sensor que é esse? A gente já vai fuçar. Como é que trabalha? É PWM? Não é? O que esse sensor faz? A gente já corre atrás pra saber. Por quê? Porque a gente tá acostumado com a turbina lá, ó.
DV+, wastegate eletrônico ou de vácuo igual essa aqui. Daqui a pouco você chega com a turbina, tem mais um bagulho do lado de cá com 2 sensores. Eu quero saber o que que é, porque vai entrar mais. E a gente vai saber como é que trabalha. É assim que arruma carro. Então esse teste que ele fez do servo-freio, do hidrovácuo aí que o pessoal chama, você tem que fazer de curioso na sua oficina, ó. O carro tá aí, ó, a mangueirinha ali, ó, que ele testou ontem. Pô, pega um carro que tá aí na sua oficina bom, compra uma bombinha de vácuo, vai lá, testa, entendeu? Aprende como é que funciona uma turbina, uma wastegate eletrônico, uma por vácuo, tem diferença. Aí você vai começar a evoluir, daqui a pouco esses carros aqui, ó, vai ficar igual pra ele ali, ó. Ele gruda no bagulho e o carro ajoelha, porque ele sabe o que tá fazendo. Obrigado, Rafa. É isso aí. Assim você evolui pra dominar esse tipo de diagnóstico aí, tá bom? Agora eu vou gravar mais um vídeo ali sobre peças e coisa e tal. Vou encerrar esse vídeo aqui. Deixa um like, se inscreve no canal, deixa um comentário e segue a gente no Instagram, tá bom? A gente precisa subir o número de seguidor lá no Instagram. Eu tô postando bastante coisa lá. É uma rede social que eu consigo trabalhar bem, porque ela é muito rápida. Valeu? Até o próximo vídeo.